Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, por ser o quinto domingo do mês, nós teremos uma programação especial, como foi divulgado. Para falar do que vai ser e já introduzir a nossa proposta de hoje, eu vou começar compartilhando a tela. Junto à fogueira, aos pés da grande árvore. Esse foi o título sugerido que escolhemos para esta atividade especificamente, mas acho que podemos dizer que esse título se estende, se aplica também a todo o nosso ciclo, na medida em que a proposta é estarmos reunidos, como que em torno de uma fogueira, compartilhando da luz e do calor desta fogueira, uma fogueira que poderia representar, então, essa luz e calor, tanto uma chama de aspiração por uma ampliação do ser, uma ampliação de consciência, como também de conhecimento. Então, a fogueira, em torno da qual todos nós igualmente nos reunimos, poderia simbolizar isso. A grande árvore, este ser, que como uma grande árvore doa sombra, doa beleza, doa vida através das suas folhas e frutos e flores. Então, os grandes seres dos quais procuramos aprender poderiam representar estas grandes árvores. E elas, por sua vez, estão, como na imagem, dentro de um contexto mais amplo, uma paisagem mais ampla de montanhas milenares, montanhas de milhões de anos, e ao fundo, o firmamento infinito. Então, estas grandes árvores, por sua vez, estão conectadas a essa totalidade da manifestação e mesmo, podemos dizer, às fontes desta manifestação. Então, nós que compartilhamos alternadamente aqui algumas percepções sobre Shri Aurobindo e a Mãe, estamos ao lado de todos, entre os que estão junto à fogueira e aos pés desta grande árvore. Então, a nossa proposta hoje prevê 3 momentos. Então, com aqueles que têm compartilhado alternadamente aqui a abordagem de obras de Shri Aurobindo, então a Ariamani vai começar, Henrique, finalmente eu, cada um de nós abordando algum aspecto da obra que consideramos relevante, não necessariamente das obras que estão sendo abordadas e trabalhadas por cada um de nós. Ariamani, por exemplo, vai fazer uma abordagem aos ensaios sobre a Gita. E é aos ensaios sobre a Gita e o seu personagem central, Krishna, nós faremos menção através dessa, numa primeira proposta de vivência, de contemplação de imagens e música, abrindo-nos a receber e acolher fundo em nós tanto o que as imagens, mas sobretudo a música nos transmitem e que trazem já algo da mensagem que depois ouviremos. Vamos começar com um aforismo de Shri Aurobindo. Não sou um bhakta, não sou um jnani, não sou um trabalhador para o Senhor. Então, o que sou eu? Uma ferramenta nas mãos de meu mestre, uma flauta tocada pelo divino pastorzinho, uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor. Então, é Shri Aurobindo dizendo que, além de
fora de se colocar como o praticante de um determinado caminho, da tradição espiritual yógica indiana, ou Bhakti, o caminho da devoção, ou Jnani, o caminho do conhecimento, ou o do trabalhador, o caminho do karma, da karma yoga, da ação, ele se vê, sobretudo, como alguém que está entregue, absolutamente, incondicionalmente entregue, nas mãos do mestre, e que é mesmo uma flauta tocada pelo divino pastorzinho. Aqui pode-se ver uma alusão a Krishna, né, que é o pastor que com sua flauta encanta e conduz os rebanhos das criaturas. Então a flauta é um instrumento que soa quando o pastor a faz soar e que se cala quando o pastor não a quer tocar. E ainda mais, uma folha. É como se colocasse num grau ainda mais básico, do nosso ponto de vista quase insignificante, uma folha seca que o sopro do Senhor impulsiona. Então, uma expressão maravilhosa desta entrega absoluta e incondicional a essa dimensão do maior, a dimensão do divino. E a sequência que virá, então, traz imagens de Krishna, este pastor, né, que é tradicionalmente representado tocando a sua flauta, e a música é uma música de Savitri, de uma passagem de Savitri em que a própria Savitri, no seu yoga de preparação para enfrentar o Deus da morte, ela se aproxima daquele lugar recôndito, da caverna onde está a sua própria alma. E quando se aproxima, essa música toca, é como se fosse a expressão do chamado que vem de lá, desta dimensão interior, da dimensão da alma.
Ariamani, então. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ricardo. Então, hoje nós vamos falar de Krishna, né? Então, vamos falar sobre Krishna, vamos falar sobre a Gita, claro, estão ligados. E, então, eu peguei, assim, um dos três capítulos iniciais da Gita. E eu gostaria de começar lendo um aforismo de Sri Aurobindo, que acho que foi lido aqui, acho que Ricardo leu não faz muito tempo. Eu vou ler mais uma vez. É conhecido e eu vou começar com esse aforismo. É aquele aforismo que diz: existem quatro grandes eventos na história: o cerco de Troia, a vida e a crucificação de Cristo, o exílio de Krishna em Brindavan e o colóquio com Arjuna no campo de Kurukshetra. O cerco de Troia criou Elas, quer dizer, criou a Grécia, né, a cultura grega. O exílio em Brindavan criou a religião devocional, porque antes era só meditação e adoração, e rituais. Cristo, da sua cruz, humanizou a Europa. O colóquio em Kurukshetra ainda, ainda um dia, liberará a humanidade. E, contudo, se diz que nenhum destes quatro eventos aconteceu, como que jamais aconteceu, se diz. Então, eu quis ler este aforismo porque são quatro eventos que o Aurobindo menciona. Desses quatro, dois são em relação a Krishna. Um, o exílio de Krishna em Vrindavan. Quer dizer, o que é esse exílio de Krishna em Vrindavan? Que criou a devoção. Isso foi quando Krishna era criança. Quer dizer, ele passou a infância dele e uma parte da adolescência em Vrindavan. E esse período em Vrindavan é muito conhecido, né? Quer dizer, tem todo o encontro dele com Radha, tem todas as malandragens dele quando pequeno, tem as histórias dele com as gopis, quer dizer, tem histórias assim maravilhosas de Krishna nesse período. E esse período como que povoa, digamos, o imaginário, digamos, a cultura espiritual indiana. Quer dizer, esse período de Krishna é uma coisa muito presente, extremamente presente na Índia. E então, assim, inclusive dizem, né, quando Krishna se retirou desse local, ele teve que cumprir a missão dele, então, em um certo momento, ele foi embora. A grande, a grande tristeza, a grande nostalgia que ficou em toda esta região, porque como que a presença dele trazia uma alegria que permeava tudo, né? Quer dizer, a natureza era feliz, os animais eram felizes, tudo era feliz, luminoso, harmonioso, porque Krishna vivia nessa região. Então, tem assim, história muito bonita desse período da vida de Krishna, e por isso Sri Aurobindo diz isso, né? Quer dizer, o exílio de Krishna em Vrindavan trouxe justamente esse aspecto de devoção, de amor, né? Que influenciou muito a cultura ocidental através de Jesus Cristo e tudo isso mais. E tem justamente um colóquio, né? O diálogo de Krishna com Arjuna no campo de Kurukshetra. E que um dia ainda liberará a humanidade. Então eu me pergunto, isso me veio muito esse aforismo, porque
Krishna é um personagem que ele não criou nenhuma religião. Praticamente não há templos dedicados a Krishna. Acho que deve ter um aqui na Índia, onde ele nasceu, não tenho nem certeza. E, e é um personagem que bom, aqui na Índia, popularíssimo. Assim, faz parte realmente da história, faz parte da alma do povo. E também no Ocidente, quer dizer, Cristo é um personagem assim que faz parte um pouco de uma ideologia, quase que de um sonho, quer dizer, há uma coisa em torno de Krishna, né? Desde, assim, talvez 2 séculos, eu acho, quando se começou a traduzir coisas da Índia, né, no Ocidente. E então eu me pergunto se isso não tem a ver, talvez, com isso que o Sr. Rubino diz, justamente que esse ensinamento, quizás um dia, libertará a humanidade. Então, talvez é uma memória já que se tem da importância, né, da Bhagavad Gita, tá? Como uma resposta, né, a muitas coisas que estão hoje como que em suspenso, né, ou confusas e perdidas. Então, a Gita realmente pode trazer uma resposta. Então, eu me pergunto justamente se essa presença de Krishna, se isso não corresponde a essa necessidade, né, de uma resposta que a Gita pode nos trazer. Então, a Gita, primeiro de tudo, é uma coisa que é atemporal. Então, não se pode, não está condicionada a 5, 10 ou 8 mil anos atrás. Quer dizer, é claro, tem uma influência do tempo, tem a influência da linguagem, né, da sociedade da época, mas tudo isso, no contexto da Gita, se universaliza. Quer dizer, quando Krishna expõe as coisas e usa essa linguagem, isso não afeta a essência do ensinamento da Gita. Isso é muito importante, que a gente compreenda isso. Então, eu como que peguei, assim, 3 elementos que são, assim, digamos, compõem o corpo, fundamentalmente, assim, os elementos fundamentais da Gita, que seria, primeiro, o instrutor divino, o avatar. Então, o segundo elemento é o discípulo humano, Arjuna, o guerreiro. E o terceiro elemento é as circunstâncias onde isso aconteceu, quer dizer, um campo de batalha. E então, assim, o instrutor, isso é o que caracteriza, digamos, esse ensinamento, que é único, né, como o Sri Aurobindo diz, como que outros ensinamentos, como o cristianismo, o budismo, etc., houve momentos como específicos, houve realmente um mestre que guiava aqueles discípulos, ou que dava uma coisa que recebeu, era como uma coisa que recebeu e que ele transmitia. Enquanto que a Gita primeiro, é um diálogo, quer dizer, uma conversa, né, entre Krishna e Arjuna, essa conversa. E se dá a uma pessoa, que eles são os dois, né, assim como frente a frente. Então, o discípulo é um ser humano, digamos, normal, praticamente, e a diferença é que ele era amigo de Krishna, era mesmo parente, faziam parte da mesma família, o mesmo clã. E onde acontece isso? Isso acontece em um campo de batalha. Então, isso é uma coisa assim que caracteriza a Gita, e não há nenhum outro, digamos, nenhum outro ensinamento, nenhuma outra escritura que tenha uma situação como essa, né? Então, assim, com Sri Aurobindo, nesse aforismo, ele fala os 4 eventos. Então, um evento, assim,
é uma coisa importante, quer dizer, um acontecimento não é só um acontecimento, é um evento, quer dizer, uma coisa assim que tem uma grande importância. Então, justamente, esse colóquio entre Krishna e Arjuna é um evento, assim, extremamente importante. E, então, assim, um pouco para posicionar, digamos, esse campo de batalha, imagino que muitos de vocês, entre nós aqui, sabemos um pouco essa história das duas famílias, quer dizer, finalmente é um clã. Não, não sei se eu digo uma família com dois clãs ou um clã com duas famílias. Não sei bem como é a história. Mas eu imagino que é um clã com duas famílias. E que, né, disputam. Que é uma história que foi construída ao longo de todo o Mahabharata. Quer dizer, essa história foi sendo construída. Então, essa guerra chega a um ponto que se torna inevitável. Então, essa guerra, os sábios da época, dessas famílias, Krishna, ele mesmo, fizeram tudo para impedir essa guerra, para encontrar uma solução. E não foi possível. Então, essa guerra tinha que ser feita. Essa guerra tinha que acontecer. E não só tinha que acontecer, mas o clã dos Pandavas, a família dos Pandavas, que são, digamos, os heróis da história, tinha que ganhar. Então, eles tinham que vencer, porque eles representavam o bem, a justiça, o direito. E os outros representavam realmente as forças opostas, as forças obscuras. E, e então, digamos, Krishna é aquele que conduz o carro de guerra de Arjuna. Então, assim, nós vamos ler o que nós preparamos, aqui alguns parágrafos, e vamos ter alguns minutos para perguntas. Então, o nosso tempo hoje vai ser bastante limitado, acredito, e então eu gostaria que nossas perguntas fossem claras e que a gente possa realmente ter uma resposta e um diálogo. Mas para isso eu preciso que haver uma pequena disciplina para que as respostas sejam claras. Tá? Então, nós vamos ler os textos, eu vou ainda falar um pouco, mas vamos ter algum tempo para algumas perguntas sobre esse tema. A Índia, desde os tempos antigos, manteve fortemente a fé na realidade do Avatar, a descida na forma, a revelação da divindade na humanidade. Na verdade, no Ocidente, essa fé nunca marcou a mente com seu selo, porque ele foi apresentada pelo cristianismo esotérico como um dogma teológico sem raízes na razão, na consciência geral e na atitude em relação à vida. Mas na Índia, essa fé cresceu e persistiu, como um resultado lógico da visão vedântica da vida e criou firmes raízes na consciência do povo indiano. Toda a existência é uma manifestação de Deus, porque Ele é a única existência e nada pode ser que não seja uma figura real ou uma imagem dessa única realidade. Então, aqui, por exemplo, ele fala como essa fé no Avatar nunca marcou a mente, né, no Ocidente, porque ele foi apresentado pelo cristianismo esotérico como um dogma teológico sem raízes na razão, na consciência e na atitude da vida. Então, por exemplo, assim, para acrescentar alguma coisa, a gente tem a imagem de Jesus Cristo como o único. Então, ele é o Filho de Deus, só ele é o único. E é uma blasfêmia dizer que pode haver um outro. Então, isso criou justamente que ele diz, é uma coisa fechada, pequena, estreita. Enquanto que na Índia, justamente, o avatar é ligado a um processo evolutivo. Cada momento evolutivo na história da humanidade houve o seu avatar, que justamente traz, como se pode dizer, esse movimento, essa onda, né, nova, esse impulso, né, em direção ao futuro. Nesse sentido, realmente, assim, existe a ideia, quer dizer,
digamos, no catolicismo, né? Quer dizer, o Cristo é um avatar, quer dizer, ele é um emissário, ele recebeu. Mas então o que fecha a coisa é dizer que só ele recebeu, ninguém mais. E que é um pecado, sim, terrível dizer que não é só ele. Então, isso é uma grande diferença entre essa visão no Ocidente e essa visão aqui na Índia do que é o Avatar. Portanto, cada ser consciente é, em parte, ou de certa maneira, uma descida do infinito no finito aparente do nome e da forma. Mas essa é a manifestação velada e é uma gradação entre o ser supremo do divino e, no finito, a consciência obscurecida em parte ou de todo pela ignorância do céu. A alma consciente encarnada é uma centelha do fogo divino. E essa alma no ser humano se abre ao autoconhecimento à medida que, ao sair da ignorância do céu, ela se desenvolve em um ser de céu. Então, eu acho que está claro, né? É como que cada um de nós, cada ser humano, cada ser que é consciente, é, em parte, ou de certa maneira, uma descida do infinito, no finito aparente do nome da forma. Mas essa manifestação, essa, é velada. E existe uma gradação entre o ser supremo do divino e, no finito, a consciência obscurecida em parte ou de todo pela ignorância do céu. Quer dizer, nós não somos conscientes dessa descida do infinito. Então, dependendo do nível de ignorância onde estamos, ela pode ser gradual, quer dizer, pode ser alguém pode saber um pouco, alguém não sabe nada. Quer dizer, essa ignorância também, ela tem os seus graus. Mas a alma consciente encarnada é uma centelha do fogo divino. E essa alma no ser humano se abre ao conhecimento. Porque, de fato, se diz que o avatar é aquele que realmente ele sabe quem ele é, ele sabe a sua origem. O divino também, ao derramar-se nas formas da existência cósmica, em geral revela-se um crescimento de seus poderes, em energias e magnitudes de seu conhecimento, de seu amor, de sua alegria, de sua força de ser, desenvolvida em graus e aspectos de sua divindade. Mas quando o divino, em sua consciência e poder, assume a forma humana, no modo de ação humano, e possui essa forma não só por poderes e magnitudes, por graus e aspectos de sua divindade, mas também por seu eterno autoconhecimento, quando o não nascido se conhece e age no molde do ser mental e sob a aparência do nascimento, esse é o cume da manifestação condicionada. Já está claro, né? Continuar. É a descida completa e consciente da divindade. Esse é o Avatar. E é realmente o ser que recebe a consciente. A forma Vaishnava do Vedantismo, aquela que mais acentuou este conceito, exprime essa relação entre Deus no homem e o homem em Deus pela imagem dupla de Nara e Narayana, associada historicamente à origem de uma escola religiosa muito similar em suas doutrinas ao ensinamento da Gita. Nara é a alma humana,
que é a eterna companheira do divino, só encontra a si mesma quando desperta essa relação e começa, como diria Gita, a viver em Deus. De fato, Krishna e Arjuna são considerados Nara e Narayana, né? Quer dizer, Nara, alma humana, e Narayana, divino. Quer dizer, esse encontro, esse crescimento, esse reconhecimento, né? Que é muito simbolizado também pelo encontro entre Krishna e Arjuna. Narayana é a alma divina, sempre presente em nossa humanidade, o guia, amigo e sustento secreto do ser humano. O Senhor que habita no coração das criaturas, da Gita. Quando dentro de nós o véu desse santuário secreto é retirado e o indivíduo fala a Deus face a face, ouve a voz divina, recebe a luz divina, age pelo poder divino, então se torna possível a suprema elevação do ser consciente humano encarnado, entrar no não nascimento e no eterno. Ele se torna capaz de viver em Deus e abandonar nele sua inteira consciência, o que agora a Gita considera o melhor e o mais alto segredo das coisas, o tamanho da Rahasya. Quando essa consciência divina eterna, sempre presente em cada ser humano, esse Deus no homem, toma posse de maneira parcial ou completa da consciência humana e se torna, sob uma forma visível, o guia, o instrutor e o líder do mundo, não como aqueles que vivem sua humanidade e percebem ainda assim algo do poder, da luz e do amor da gnose divina que os anima e os conduz, mas como aquele que age a partir dessa própria gnose divina, diretamente da força e da plenitude centrais dela. Então, temos o avatar manifestado. A divindade interior é o eterno avatar no ser humano. A manifestação humana é o sinal e o desenvolvimento dele no mundo exterior. Eu acredito que isso aqui também é importante de entender, né? Que não é só ser uma pessoa muito aberta, muito que tem já um conhecimento, que vivem o lado humano, da humanidade, mas ainda assim percebem algo do poder, da luz e do amor. Isso já são seres muito elevados, né? Esse amor da gnose divina que os anima, os conduz. Quer dizer, não é isso, o avatar não é isso. Mas o avatar é aquele que age a partir dessa própria gnose divina, diretamente da força e da plenitude centrais dela. Então, ele se manifesta. É quando o avatar se manifesta. A divindade interior é o eterno avatar no ser humano. A manifestação humana é o sinal e o desenvolvimento dele no mundo exterior. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só ler e vou tentar não explicar, para poder ter tempo para fazer perguntas, tá? Então, a gente vai só ler isso aqui. Se alguém quiser, talvez até tome nota, assim, se tiver algum papel, algum lápis, e alguma pergunta que surja depois. Eu acho que seria bom fazer isso, tá? Então, vamos ler. Então, agora vamos falar de Arjuna, o discípulo humano. Arjuna, na linguagem da Gita, Parece que o sinal de Ariamani caiu. Vamos aguardar mais um pouco. Se ela não retornar, nós prosseguimos com a leitura e ela então retoma com comentários e respostas. Vamos prosseguir então com a leitura do texto, enquanto aguardamos o retorno de Ariamani.
Arjuna, na linguagem da Gita, é um homem sujeito à ação das três gunas, ou modos da natureza hífen força, e habituado a mover-se nesse campo sem se questionar como a generalidade dos seres humanos. Ele só justifica seu nome por ter sido até então puro e sáttvico, o bastante para ser governado por princípios e impulsos elevados e claros, e porque, em geral, controla sua natureza inferior pela lei mais nobre que conhece. Ele não tem uma disposição violenta, azúrica, nem é escravo de suas paixões, mas foi treinado para ter uma calma e um autocontrole superiores. Ele é um homem habituado a cumprir seus deveres sem se desviar e a obedecer com firmeza aos melhores princípios da época e da sociedade em que vivia e à religião e à ética em que foi criado. Ele é egoísta como outros homens, mas com um egoísmo mais puro ou sáttvico, que toma em consideração a lei moral, a sociedade e as reivindicações de outros, e não apenas, ou de maneira predominante, seus próprios interesses, desejos e paixões. Ele viveu e se deixou guiar pelo Shastra, o código moral e social. O pensamento que o preocupa, a norma a que obedece é o Dharma. Essa concepção coletiva indiana da regra de conduta religiosa, social e moral e, sobretudo, as regras da posição e da função às quais ele pertence, ele, o kshatriya, o nobre, mestre de si mesmo, príncipe cavalheiresco, guerreiro e líder de homens arianos. Seguindo sempre essas regras de virtude e de direito que havia vivido até então, ele descobre subitamente que estas o levaram a se tornar o protagonista de um massacre terrificante e sem paralelo, de uma guerra civil monstruosa, que envolve todas as nações arianas civilizadas, conduzirá à completa destruição a flor da população masculina e ameaça de caos e ruína sua civilização ordenada. É a um tal discípulo que o instrutor da Gita dá seu ensinamento divino. Ele pega esse discípulo em um momento de seu desenvolvimento psicológico por meio da ação egoística, quando todos os valores mentais, morais e emocionais da vida comum, egoística e social do indivíduo desmoronam em uma falência completa e inesperada, e o instrutor deve erguê-lo e tirá-lo dessa vida inferior, levá-lo a uma consciência superior, fora do apego ignorante à ação, para aquilo que ultrapassa a ação, fora do ego até alcançar o céu, fora da vida na mente, no vital e no corpo, até alcançar essa natureza superior, além da mente, que é o estado do divino. Interrompeu tudo aqui, gente, desculpa. Então, continuamos. Ao mesmo tempo, o instrutor deve dar ao seu discípulo aquilo que ele pede e que seu guia interior o inspira a buscar. Uma nova lei de vida e ação, bem acima das normas insuficientes da existência humana comum, com seus conflitos e oposições sem fim, perplexidades e certezas ilusórias, uma lei mais alta pela qual a alma possa ser liberada de todos os laços da ação e, mesmo assim, agir e conquistar com poder, na vasta liberdade de seu ser divino. Porque a ação deve ser executada, o mundo deve cumprir seus ciclos,
E a alma do ser humano não deve, pela ignorância, voltar as costas à obra que ele está aqui para cumprir. O curso inteiro do ensinamento da Gita é determinado e dirigido, mesmo em seus volteios mais amplos, à realização desses três objetivos. Então, capítulo 5, Kurukshetra. Então, assim, isso é o que Sri Aurobindo chama as circunstâncias, né, onde esse ensinamento foi transmitido. Então, as circunstâncias é um campo de batalha. O que faz a Gita é extremamente particular, é extremamente, assim, uma coisa única, né? Então, vamos ler. Guerra e destruição são não apenas um princípio universal de nossa vida aqui, em seus aspectos puramente materiais, mas também de nossa existência mental e moral. É evidente que na vida real do indivíduo, seja ela intelectual, social e política, seja moral, não podemos, de fato, avançar um passo sem luta, sem batalha entre o que existe e vive e aquilo que busca viver e existir, e entre tudo que se mantém detrás dos dois. É impossível, ao menos como seres humanos e como as coisas estão, avançar, vencer, cumprir e, ao mesmo tempo, obedecer de maneira real e completa o princípio de não fazer mal, princípio que é colocado diante de nós como a lei de conduta melhor e mais alta. Eu vou ler só essa última frase. Tá. É impossível, ao menos como seres humanos e como as coisas estão, avançar, vencer, cumprir e, ao mesmo tempo, obedecer de maneira real e completa o princípio de não fazer mal. Princípio que é colocado diante de nós como uma lei de conduta melhor e mais alta. Mas mesmo a força da alma, quando é efetiva, destrói. Só aqueles que a usaram com olhos abertos sabem quão mais terrível e destruidora ela é do que a espada e o canhão. E só aqueles cuja visão não se limita ao ato e aos seus resultados imediatos podem ver quão tremendos são seus efeitos posteriores, quanta coisa destruída no final, e com isso, toda a vida que dependia e se alimentava dessas coisas. O mal não pode perecer sem a destruição do muito que vive pelo mal. E a destruição não é menor, mesmo se pessoalmente estejamos salvos da sensação dolorosa de um ato de violência. Ixi. Tudo isso não quer dizer que a luta e a destruição sejam o alfa e o ômega da existência, que a harmonia não seja superior à guerra, que o amor não manifesta mais o divino do que a morte, ou que não devemos tentar substituir a força física pela força da alma, substituir a guerra pela paz, o conflito pela união, o instinto devorador pelo amor, o egoísmo pela universalidade, a morte pela vida imortal. Deus não é só o destruidor, ele é também o amigo das criaturas. Não é apenas a trindade cósmica, ele é também o transcendente. A terrível Kali é também a mãe amorosa e generosa. O Senhor de Kurukshetra é o divino camarada e o condutor do carro, o sedutor dos seres, Krishna encarnado.
Onde quer que ele nos conduza, através da luta, do conflito, da confusão, não importa para qual objetivo, para qual divindade ele possa nos atrair, é sem dúvida para alguma transcendência de todos esses aspectos nos quais nos obstinamos com tanta firmeza. Mas onde, como, com que tipo de transcendência, sob quais condições? Isso temos que descobrir. E para descobri-lo, a primeira necessidade é ver o mundo como é, observar e avaliar corretamente sua ação, como se mostra no início e agora. Depois, o percurso e o objetivo se revelarão melhor. Devemos reconhecer o Kurukshetra. Devemos nos submeter à lei da vida pela morte antes de encontrarmos nosso caminho para a vida imortal. Devemos abrir nossos olhos com um olhar menos aterrorizado que o de Arjuna para a visão de nosso Senhor do tempo e da morte e parar de negar, de odiar o destruidor universal ou de recuar diante dele. Então, esse é o último capítulo da Gita. Ele é uma passagem curta. Esse, então, é o supremo movimento, essa completa entrega de todo o seu self e de toda a sua natureza, esse abandono de todos os dharmas ao divino, que é o seu self mais alto, essa aspiração dissoluta de todos os seus membros à suprema natureza espiritual. Se puder realizar isso uma vez, seja no início, seja bem mais tarde no caminho, então, quem quer que você seja, ou que tenha sido em sua natureza exterior, seu caminho é seguro e sua perfeição inevitável. Uma presença suprema dentro de você se encarregará de seu yoga e o conduzirá prontamente, segundo as linhas de seu Svabhava, à sua consumação perfeita. E mais tarde, qualquer que seja seu gênero de vida e seu modo de ação, você viverá e agirá conscientemente, agindo e se movendo nele, e o poder divino agirá por meio de você em todos os seus movimentos interiores e exteriores. Esse é o supremo caminho, porque é o mais alto segredo e o mais alto mistério. E ainda assim, é um movimento interior que todos podem realizar de maneira progressiva. Essa é a verdade mais profunda e mais íntima de sua existência real, de sua existência espiritual. É um texto muito rico, né? Você tem alguma Você pergunta, me Marcos? escuta, Só um Ariane? comentário. Só um comentário, né? Tá. Você me escuta? Escuto. Então, eu fico assim impressionado com a forma como como Sri Aurobindo, nosso mestre, ele consegue ir além do pensamento, desse pensamento dualista que separa, que é muito o nosso pensamento moderno, no qual nós fomos educados, que pensa sempre as divisões, as coisas como opostas, né? A destruição como oposta ao avanço espiritual. E nessa tradição hindu, ele mostra muito, baseado nessa tradição do Gita, né? Essa completude, né? Vamos dizer assim, como que a destruição também faz parte, né? O Deus destruidor
Shiva também faz parte dessa caminhada. E peço desculpas que eu não consegui pegar o início do texto, né? Mas a nível individual, né? Nesse texto que você está traduzindo, que eu tenho recebido da Gita, ele fala também disso a nível individual, não é isso? Porque, na verdade, parece que o Arjuna é quase que um homem ideal, né? Porque ele é guiado pelos princípios éticos da vida da época dele, e, e aí eu fico pensando como trazer isso para a nossa realidade humana ainda tão pequena, né? Como podemos encarar essa dança de Shiva, né, na nossa vida, assim? Você teria alguma Não, é, então, se essa é a sua pergunta, vamos ficar nessa pergunta, Marcos? eu Vamos ficar ainda nessa pergunta? vamos ficar nela. Tá. Porque a gente tá precisando de perguntas, viu? Então, vamos ficar nessa Aham, pergunta. Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz, né? Então, vai ser muito útil essa pergunta. aham, tá, Então, assim, como é que a Gita... Não, essa é justamente a riqueza da Gita, essa atemporalidade, né? Quer dizer, que a Gita não está ligada a um tempo e a uma cultura específica, que a Gita não é uma religião, entendeu? Não é uma coisa vasta, universal. E, digamos, o texto que nós lemos agora é uma introdução, quer dizer, assim, a cada tem publicado regularmente, eu inclusive aconselho, quer dizer, sugiro que, por exemplo, se o pessoal que tem recebido, volta atrás, vai ler o primeiro capítulo. Quando Cherubim tá, realmente assim explica muito bem o que é. Quer dizer, o contexto, quer dizer, é maravilhoso. Então, assim, quem conseguir recuperar esse texto, eu aconselho realmente, assim, eu insisto um pouco que para poder entender o contexto da Gita, né? Quer dizer, o livro está saindo, né? Eu acredito que esse ano ele pode aparecer, vocês têm que procurar esse histórico, esses parágrafos que eu selecionei fazem parte dos primeiros capítulos da Gita, que já foram publicados pela casa, que já foram enviados, né, a todo mundo pela casa. aham, E isso é parte, quer dizer, essa coisa de trazer a Gita para si mesmo, quer dizer, como é que eu posso aplicar isso na vida? É maravilhoso, quer dizer, é esse o trabalho da Gita. Quer dizer, é ação, quer dizer, como é assim, a ação, o conhecimento e o amor, como é que a gente aplica isso, né, na nossa vida. Quer dizer, essa é a mensagem da Gita. Então, eu chamo a atenção com o último texto que nós lemos, é, é Shri Aurobindo, no sentido que o último parágrafo da Gita é de Shri Aurobindo. Então, inclusive, a linguagem é diferente, a forma como ele trata, que não é mais, durante o diálogo de Krishna e Arjuna, é sempre essa linguagem, o tu, né? Que é assim, a linguagem assim, vowel, em inglês, que é uma linguagem como que a gente... O último capítulo, Sri Aurobindo diz você, quer dizer, you, e eu traduzi como você. E é muito, quer dizer, essa coisa sobre o amor, é muito, muito bonito. Então, assim, por isso que eu quis trazer como encerramento do nosso encontro hoje, essa introdução, esse trecho do último capítulo da Bhagavad Gita, que é Shri Aurobindo. E assim a gente pode ir muito longe, né, desse encontro entre Shri Aurobindo e Krishna. É, é uma coisa muito vasta. Eu acho que vai ter assim um dia onde a gente vai falar só disso, talvez, que não seria hoje. Então, alguma outra pergunta ainda? Ricardo, você controla o tempo? Alemânia, Oi, Alemânia, bom dia. oi, É, bom dia. no final você colocou, acho que o fundamental é a sinceridade da entrega no primeiro contato, né? Não sei como é que eu consigo expressar isso. É, o que move cada um para estar em determinado caminho.
para você dar o primeiro passo nesse caminho, né? Então, a sinceridade que te coloca nesse carro, né? Câmbio desligo. Luciano, o que é mais, assim, digamos, esse grande poder da Gita também é o fato que quem está guiando o carro, né, o carro de guerra, quem está guiando é o divino, né? Quer dizer, ele é quem conduz o carro. E então esse símbolo assim quer dizer, mais do que um símbolo, né? É uma realidade sutil, né? Que quem carrega a nossa vida é uma força invisível, né? Que a gente não consegue, no começo, não consegue identificar, que é uma coisa que vem, que é gradual, que às vezes é muito lenta, mas tem um momento que a gente consegue saber, né? E se identificar com essa força e ir na direção. Então, eu acho que também isso é muito ligado à imagem da Gita, à história da Gita, e, e é o que na Índia se chama o Isbabala, né? Quer dizer, assim, o destino, quer dizer, a sua real missão, o seu trabalho, aquilo que você tem a fazer nessa vida. Mas isso é uma coisa que poucos nascem já sabendo, né? É uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. E para isso, justamente, a sinceridade é essencial. Quer dizer, a sinceridade e uma certa pureza de pensamento, né? Que faz com que a gente consiga se identificar, né? Primeiro, descobrir que existe essa força que nos guia, que nos conduz, e pouco a pouco se identificar com essa força, para não criar obstáculos, né? Porque a maioria de nós cria obstáculos, né? A gente não quer seguir essa força. A gente cria obstáculos, inconscientemente, né? E, e quanto mais você é sincero, quando isso vai se abrindo e isso vai se desenvolvendo, mais esses obstáculos se reduzem também, né? E essa sinceridade, essa abertura, essa entrega se torna cada vez mais, eu diria, mais simples. Podemos caminhar para Eu concluir, acho que Helena? completou, né, Ricardo? Sim. Certamente teremos, talvez em torno do momento do lançamento do livro, a oportunidade de dedicar uma ou mais reuniões aqui especiais, específicas a ele, né? Porque acho que é muito relevante, né? O que Sri Aurobindo nos traz também nessa obra. E depois, eventualmente, o ciclo se estendendo, ele pode vir a ser também abordado de forma regular. Henrique, prossiga com o seu tempo normal. O que eu faria, eu vou transferir para a reunião da próxima semana. É possível fazer essa adaptação. Então, você prossegue com o seu tempo normal. O que eu trouxe hoje aqui é um complemento para o que eu abordo na síntese do yoga. O yoga. Eu trouxe uma compilação de cartas onde Sri Aurobindo responde à dúvida de discípulos. Então, já é resposta a dúvidas. Mas, às vezes, mesmo na resposta dele às dúvidas dos discípulos, surgem outras dúvidas. Então, a gente vai ter também, como no caso da Iriamani, um tempo no final para discussão, mas eu acredito que eu não vou ocupar os 40 minutos, Ricardo. As cartas, elas são bem claras, bem diretas, né? Uma outra linguagem. E eu começo, então, compartilhando aqui. No primeiro volume, as cartas na última edição em PDF do Ashram, está lá disponível, gratuito, para download em inglês. São 4 volumes, ou 5 volumes, acho que 4 volumes. Esses textos são do volume 1,
segunda parte, seção 3, e é justamente sobre o que a gente está vendo na síntese, que são esses planos mais altos da mente, aquilo que começa a me manifestar quando você ascende um pouco acima da nossa mente racional, intelectual, né? A mente intuitiva e a mente mais alta, mais particularmente. Então, primeira carta, ele diz que os planos superiores, ou os planos mais altos, são a mente mais alta, é o que tem mais próximo da nossa mente, uma mente mais elevada, depois uma mente iluminada, uma mente intuitiva, sobremente e supramente. Lembrando que isso é uma coisa só, ele dá nomes diferentes quando as características, os poderes de cada nível desse se tornam característicos. E aqui a gente vê quase como uma inversão do que ele fala na síntese. A mente intuitiva está lá logo abaixo da sobremente. Na síntese, ele não fala muito dessa mente mais alta e iluminada. Ele começa na mente intuitiva. Mas, posteriormente, essas cartas elas são posteriores à publicação da síntese, né? Entre 1910 e 1920. Ele parece que percebeu subníveis dentro do nível da mente intuitiva. Na verdade, na época da síntese, ele falava só de supramente, que tem gradações dentro da supramente. Aí ele começou a trazer nomes para cada gradação dessa. Então, repetindo, nossa mente intelectual, racional e tal, depois uma mente mais elevada, uma mente mais alta, uma mente iluminada de luzes, uma mente intuitiva que começa a trabalhar de uma forma diferente, só por intuições, depois sobremente, quando essa intuição ela fica plena, né? E finalmente o que ele chama de supramente, que é o nível final que ele relatou nos textos dele. E aí ele acrescenta em seguida que o psíquico, a mente como a gente conhece, o vital e o físico pertencem à manifestação ordinária. Então, aqui, evoluindo na evolução. Intuição. O que ele chama de intuição? É o poder de conhecer qualquer verdade ou fato diretamente, sem raciocínio ou sem raciocinar, sem um processo de pensamento ou prova sensorial, por uma percepção correta e espontânea. Então, alguém perguntou para ele, né? Nas cartas não tem a pergunta feita pelo discípulo, tem só a resposta dele. Alguém deve ter perguntado o que é intuição. Então, ele define assim: poder de você conhecer qualquer coisa verdadeira, qualquer verdade ou fato diretamente, sem nenhum processo de raciocínio ou prova sensorial, sem contato sensorial com essa verdade ou fato, por uma percepção correta e espontânea. Isso é intuição. A mente intuitiva é um nível de consciência que é tocado pela luz das verdades superiores e as recebe vividamente e as transmite para a consciência abaixo. Esse próximo plano que estaria além dessa mente mais alta, ou mente iluminada, essa mente intuitiva, é um estado, um nível de consciência que recebe verdades e transmite para a consciência abaixo a nossa mente, onde nós trabalhamos e operamos normalmente. Então, consciência mais alta, que seria o próximo passo nessa nova nomenclatura que ele usa, né? Seria o primeiro passo acima da nossa mente atual, nossa consciência atual. É uma consciência concentrada, concentrada na unidade divina e na realização da vontade divina. Não dispersa e correndo atrás desta ou daquela ideia mental
ou desejo vital, ou necessidade física, como é a consciência humana comum. Também não invadida por uma centena de pensamentos, sentimentos e impulsos aleatórios, mas senhora de si mesma, centrada e harmoniosa. O próximo passo no desenvolvimento da nossa consciência é esse focar na unidade divina. Esse foco, essa concentração na realização da vontade divina. Esse sair desse tsunami de pensamentos, né, avalanche, furacão de pensamentos que normalmente é a nossa mente, centena de pensamentos, sentimentos e impulsos, uma mente não dispersa, uma consciência não dispersa, correndo atrás disso ou daquilo, desejo vital e necessidade física, como nós somos. Então, focada, concentrada nessa unidade que acabou de ser falado agora pela Ariamani, né? Tudo é um, tudo é o divino manifesto em diversos graus, né? Mas focado nessa unidade divina e na realização, através desse instrumento, dessa vontade divina. Esse é o primeiro passo além dessa nossa consciência usual, esse foco. Depois, a intuição está em contato direto com a verdade mais alta, mas não um contato integral. Intuição, o plano da intuição não é o plano da sobremente nem o plano da sobremente, é um plano mais alto que tem esse contato com a verdade integral. Ela obtém a verdade em lampejos ou flashes, né? E transforma esses lampejos de percepção da verdade em intuições, em ideias intuitivas. As ideias da verdadeira intuição estão sempre corretas, até onde elas alcançam. Mas, quando a intuição é diluída no material da mente comum, sua verdade se mistura com o erro. Aí um grande alerta. As pessoas que são mais intuitivas, que percebem as coisas, quando essa percepção ela se manifesta na mente intelectual, na mente racional, aqui na mente prática, elas se misturam com o erro. Então, mesmo quando elas têm um elemento de verdade pura, a gente precisa tomar o cuidado de que a mente tem, por sua própria forma de trabalho, tem esse problema de se misturar com o erro que a mente intelectual, racional, discriminativa, introduz na intuição recebida. A intuição vê a verdade das coisas por um contato interior direto, não como a inteligência mental comum, buscando e alcançando por contatos indiretos, através dos sentidos e etc. Mas a limitação da intuição em comparação com a supramente é que ela vê as coisas por flashes, por lampejos, ponto a ponto, não como um todo. Também, ao entrar na mente, as intuições, ela se mistura com o movimento mental e forma um tipo de atividade da mente intuitiva que não é a verdade pura, mas algo entre a verdade superior e a busca mental. Ela pode conduzir a consciência por uma espécie de estágio de transição, e essa é a sua função prática. Quer dizer, a intuição é ainda um poder limitado e perigoso nesse sentido, de que ela vem com uma força de verdade tão grande que a gente acredita que é aquilo. Só que nesse momento, quando a mente se apropria dessa percepção, a mente já introduz elementos de desejo, de processos de pensamento, de falsidades, e essa verdade ela pode ser distorcida.
E ainda, como ele acabou de dizer em cima, são por pontos, né? São percepções pontuais, não é a verdade como um todo. São aspectos da verdade. Então, é mais um alerta quando você começar a ter essas intuições. A intuição é um poder já estabelecido na mente humana como ela é hoje, né? Acho que todo mundo tem ou teve em algum momento uma intuição, mas que se tome cuidado com isso, porque não é porque você percebeu com força muito intensa alguma coisa que ela é exatamente isso. Ela pode ter um elemento da verdade, mas não é a verdade completa e integral, total. A intuição é o primeiro plano no qual há uma abertura real para a plena possibilidade de realização. É por ela que se vai mais longe. Primeiro para a sobremente, depois para a supramente. Então, é o primeiro degrau em direção a essa realização, a esse vislumbre de algo que ele chamou de supramente, né? A diferença entre intuição e pensamento é muito parecida com aquela entre ver uma coisa e atormentar o cérebro para descobrir como a coisa pode ser. Entre você olhar, ver uma coisa na sua frente, enxergar ela na sua totalidade, ou você ficar imaginando como é essa coisa, tentando construir uma imagem mental através do sentido de uma outra informação e tentar descobrir o que é que essa coisa pode ser. Então, a intuição é uma visão direta, é como se a coisa estivesse pronta ali na sua frente, mesmo ela não estando ali na sua frente. Intuição é a visão da verdade. A coisa vista pode não ser a verdade? Talvez seja uma pergunta que veio junto da pergunta, uma subpergunta do discípulo. Então, eu tenho uma intuição. Essa intuição que eu tive pode não ser a verdade? Bem, nesse caso, será pelo menos uma de suas 100 caudas ou pelo menos um fio de cabelo de uma das caudas. O primeiro passo na mudança supramental é transformar todas as operações da consciência do mental ordinário para o intuitivo. Só então há alguma esperança de prosseguir. Mas não para, mas é em direção ao supramental. Quer dizer, as intuições, mesmo distorcidas, mesmo contaminadas, vamos dizer assim, pelo mental, pelos desejos, pelas preferências, pelas tendências do mental, ela traz em si alguma coisa da verdade. Como ele coloca essa imagem, né, um fio de cabelo de uma das 100 caudas da verdade. Alguma coisinha de verdade tem ali. Pode não ser a verdade completa, quando a intuição é verdadeira. Então, de novo, muito cuidado com as percepções intuitivas enquanto não se chega à supramente. É alguma coisa que te leva na direção do supramental, sem dúvida. Para isso, nossas operações da consciência mental ordinária têm que ser gradativamente voltadas para uma consciência mental intuitiva, gradativamente e cuidadosamente. A intuição propriamente dita é verdadeira em si mesma, quando não interpretada ou alterada pela mente. A hora que ela cai na mente, já começa a distorção. Embora fragmentária, porque ela vem por flashes, ela não é a visão completa da verdade. A mente intuitiva é misturada com a mente racional, nossa mente comum. E, portanto, não é infalível, porque a verdade que a intuição dá pode ser misturada ou colocada de forma imperfeita pela mente.
De novo, aqui são várias cartas, né? As cartas são trechos curtos. Possivelmente, muitos discípulos perguntaram alguma coisa parecida e ele sempre insiste nessa questão. A percepção intuitiva, propriamente dita, ela é totalmente verdadeira em si mesma. Mas, primeiro, ela vem por flashes, é fragmentária. Segundo, ela é apropriada pela nossa mente aqui, operacional, e ela pode ser distorcida, contaminada ou formulada de forma imperfeita pela mente. Cuidado, então, com as intuições. Faz parte do caminho, né? Não tem como não ter isso. Para viver no intuitivo, no plano intuitivo, é necessário, primeiro, ter a abertura para a consciência cósmica e viver primeiro na mente superior e iluminada, vendo tudo de lá. Consciência estabelecida num determinado plano, vamos dizer assim, e dali ela enxergar o mundo e agir no mundo. Para receber constantemente a intuição do alto, isso não é necessário. É suficiente ter o sentido do uno em todos os lugares e entrar em contato com as coisas e pessoas através da mente e dos sentidos interiores, mais do que com a mente e os sentidos exteriores, pois os últimos encontram apenas a superfície das coisas e não são intuitivos. Então, é uma forma diferente de se estar no mundo, de viver o mundo, de agir o mundo. Como a gente está no mundo, entra em contato com o mundo, com nossos sentidos exteriores, visão, audição, tato, etc. É buscar esse estar no mundo com esses sentidos interiores, uma percepção interior do mundo exterior. E ter constantemente, permanentemente, esse sentido da unidade de todas as coisas, do uno em todos os lugares, vivendo a partir de lá. Como nos primeiros parágrafos que eu trouxe, ele fala, você precisa ter esse sentido de unidade com tudo e entrar em contato com tudo interiormente, buscar perceber as coisas através desses sentidos interiores. É uma busca, uma descoberta que a gente tem que fazer. Se recolher, buscar esses sentidos interiores, entrar em contato com as coisas e pessoas através desses sentidos interiores, tendo essa consciência cósmica, buscando viver, né? Tendo essa noção da unidade de tudo, que tudo é o divino está em tudo. Aí você consegue, ou poderia conseguir, receber constantemente essas intuições do alto. Mais um alerta, né? Algumas pessoas têm a faculdade de receber impressões sobre os outros, que não é de forma alguma infalível, mas muitas vezes acabam sendo corretas. Esse acabam sendo corretas é uma tradução livre aqui, né? Não é muito o estilo de Sri Aurobindo. Muitas vezes acabam sendo corretas. Isso é uma coisa, e a intuição yogi, pela qual se sabe ou se sente diretamente o que é que há em um homem, suas capacidades, caráter, temperamento, é outra. A primeira pode ser uma ajuda para o desenvolvimento da segunda, mas não é a mesma coisa. A faculdade iógica tem que ser e só pode ser completa com um grande desenvolvimento da consciência interior. Ele coloca aqui esses poderes, entre aspas, essas faculdades que algumas pessoas têm de perceber as outras pessoas por dentro, perceber o que tem atrás das aparências, né? Atrás das máscaras, atrás da aparência, enfim. Mas isso não é
essa intuição yogi que ele está falando aqui. Isso é um poder que não é infalível, de forma alguma é infalível. A pessoa pode estar tendo uma percepção equivocada da outra pessoa. Mas, muitas vezes, essas percepções são corretas. Essas pessoas que têm esses poderes conseguem perceber o, o outro além daquilo que o outro aparenta ser. Isso pode ajudar o desenvolvimento da faculdade yógica de intuição, que vai muito além disso, mas para que essa faculdade yógica, intuição, possa se desenvolver e se aprofundar, tem que haver um grande desenvolvimento da consciência interior. O primeiro é uma dádiva, né? Alguma coisa que nasce, que a pessoa tem, e o segundo é um desenvolvimento mesmo da consciência interior. A primeira pode sim ajudar a segunda a se desenvolver. Para ter a verdadeira intuição, é preciso livrar-se da vontade própria da mente e do vital também. Suas preferências, caprichos, fantasias, fortes insistências, e eliminar a pressão do ego mental e vital, que coloca a consciência para trabalhar a serviço de suas próprias reivindicações e desejos. Caso contrário, essas coisas virão com força e clamando serem intuições, inspirações e tudo mais. Ou, se surgirem intuições, elas podem ser distorcidas e arruinadas pela mistura dessas forças da ignorância. Aqui eu lembro os primeiros capítulos da parte 4, purificação e libertação. É exatamente o que ele está colocando aqui. A purificação, os primeiros passos do yoga integral, primeiros assim, no sentido do que ele apresenta, mas ele fala que não necessariamente isso é uma ordem, uma sequência cronológica. Você precisa começar com a purificação e deixar o resto para depois. Você pode começar tudo junto. Mas a purificação é básica. Se você não trabalha essa purificação, na hora que você alcança a intuição, ela é distorcida e arruinada pela mistura dessas forças da ignorância. Ou seja, o ego mental, o ego vital, o desejo, o capricho vai entrar na intuição e vai distorcer e vai tornar a intuição uma coisa não verdadeira a serviço desses desejos, a serviço desse ego. E a gente vê isso nessa área de yoga, né? Então, de novo, para ter a verdadeira intuição, é preciso livrar-se da vontade própria da mente e do vital também. Suas preferências, seus caprichos, fantasias, fortes insistências, e eliminar a pressão do ego mental e vital, que coloca a consciência para trabalhar a serviço de suas próprias reivindicações e desejos. Caso contrário, essas coisas virão com força e clamando serem intuições, inspirações e tudo mais. Ou, se surgirem intuições, elas podem ser distorcidas e arruinadas pela mistura dessas forças da ignorância. Primeiro passo, purificação, é livrar a Buddha, discriminação, do controle dessas forças inferiores, dos desejos, tornando o ser mental livre da pressão do ego mental, vital, desejos, fantasias, etc. O conhecimento intuitivo mental capta diretamente algum aspecto de uma verdade, mas sem nenhuma completude ou certeza. E a intuição é facilmente misturada com coisas mentais comuns que podem ser errôneas. Na prática, pode facilmente ser uma meia-verdade ou ser tão mal interpretada e mal aplicada que se torna um erro. Além disso, a mente facilmente imita a intuição de tal forma
que é difícil distinguir uma intuição verdadeira de uma falsa. Essa é a razão pela qual os homens de intelecto desconfiam da intuição mental e dizem que ela não pode ser aceita ou seguida, a menos que seja testada e confirmada pelo intelecto. O que vem da intuição da supramente tem uma luz, uma certeza, uma força efetiva da verdade em si, que a intuição mental, mesmo no seu melhor, não tem. Aqui é aquele termo popular que a gente fala de distinguir a intuição da encanação, da pressão do ego, do desejo que emerge como uma intuição e você acredita que é isso e não é isso. Aí os homens de intelecto, os intelectuais, os racionais, não aceitam nada que vem do intuitivo, por conta dessa distorção que a mente traz, ou a mente cria intuições falsas para atender os desejos, os caprichos, as preferências. Então, é um campo, assim, que a gente tem que caminhar com muito cuidado, né? Muita sinceridade, como foi falado, uma entrega total, um deixar de lado a vontade pessoal, um superar o ego, os desejos, as preferências, para que isso consiga emergir de forma real, de forma verdadeira e pura. Depois, a mente superior, ou mente mais alta, é uma coisa em si acima do intelecto. É somente quando algo de seu poder desce e é modificado na substância da mente inferior que ela age como parte do intelecto. Então, nossa mente intelectual, nossa mente de raciocínio é uma coisa. Essa mente mais alta é alguma coisa que não é nossa mente de raciocínio. Uma mente que começa a receber essas intuições e age a partir daí. Quando isso entra no plano da mente racional, nossa mente usual, essa mente mais alta age como parte do intelecto. Ela não é parte do intelecto, é alguma coisa acima, mas que pode se integrar com a nossa mente intelectual agindo ali. Não temos a pergunta, mas ele responde: sim, mas não vem necessariamente da fonte original, o plano da intuição. Existem intuições mentais, vitais e físicas sutis, bem como intuições da mente superior e mente iluminada. Quer dizer, todos os planos do ser podem receber intuições. Eu imagino assim, um jogador de futebol explicitando como Pelé. Como ele jogava daquele jeito? Porque ele jogava daquele jeito. Ele tinha uma intuição sinestésica, vamos dizer assim, uma intuição no físico, no vital, focada no jogo de futebol, que ninguém teve igual. Ele recebia como assim intuições do que fazer. E fazia muito bem, conseguia manifestar isso. Então, como ele coloca, existe intuição física, no físico. Existe intuição no vital. A dinâmica de uma dança, por exemplo, de uma luta marcial, como existe intuição mental. O que você fazer da forma correta para que a coisa funcione direito. Uma visão de uma verdade do físico. Então, existem intuições em todos os planos. Fala-se inteligência emocional, né? As 6, 7 inteligências, 8 inteligências, mas também pode-se falar de 8, 6, 7, 8 intuições. Cada plano do ser tem a sua intuição correspondente. Agora, para terminar, a revelação, como foi abordado em outros capítulos, revelação, canalização, aquilo que você recebe de cima, é uma parte da consciência intuitiva. Alguma coisa que vem para você com conhecimento grande, assim, contínuo, concatenado, combinado, não em flash, mas uma revelação
É uma parte da consciência intuitiva. Não. O mundo do conhecimento é composto de vários planos. É de um deles que vem a inspiração. Quer dizer, aí, inspiração em todos os níveis. A inspiração na criação, por exemplo, vem de um dos planos do mundo do conhecimento. Inspiração é um daqueles 4 poderes da intuição que foi abordado num capítulo anterior aí. Revelação, inspiração, intuição. Então, a inspiração vem de um dos planos dessa intuição. Depois, a discriminação intuitiva, que também é um dos poderes. Há uma discriminação na consciência intuitiva, que não é intelectual, uma percepção direta. Uma percepção discriminativa, uma discriminação, um poder de discernir direto, real, correto, que não é intelectual, não passa pelo processo de raciocínio, de análise racional. É uma percepção direta do que é bom, do que é ruim, do que é feio, do que é belo, apesar que feio e belo é muito relativo. Mas essa discriminação intuitiva, um dos poderes da intuição, que é uma percepção direta. Para finalizar, quanto à intuição, bem, é preciso fazer uma distinção, se possível, entre uma intuição pura e uma mista. Uma intuição pura carrega em si uma verdade, mesmo que seja apenas um fragmento dessa verdade, ou um ponto dessa verdade, e pode ser confiável. Uma intuição mista carrega em si alguma sugestão de verdade que se reveste de matéria mental. Aqui é preciso usar a discriminação e separar a sugestão verdadeira da matéria mental menos confiável. Intuição e discriminação devem sempre andar juntas, enquanto há mistura no plano mental, e por algum tempo depois. Quer dizer, mesmo quando você ascende do plano mental para o plano intuitivo, para a mente iluminada, ainda há misturas, ainda há possibilidade de confusão. Ele coloca que só no plano supramental é que a intuição acontece de forma plena, contínua e pura. Até lá, sempre há possibilidade de mistura. Então, para finalizar, intuição e discriminação devem sempre andar juntas. Muito cuidado, portanto. Bom, para fechar, né, as cartas sobre yoga são assim, um manancial preciosíssimo para clarear muita coisa que às vezes a gente lendo o texto original fica meio difícil para nós, né? Nossa mente aqui que tenta entender Steve Aurobindo do plano mental. Ele está falando de um plano que não é o plano mental. Ele está falando de um outro lugar, de um outro plano de consciência que a gente não conhece. E às vezes fica difícil você aprender corretamente o que ele está falando. As cartas são alguma coisa preciosa para ajudar isso. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas... Posso perguntar uma coisa? Não sei se tem alguém na Sim, minha frente. Então, bom dia, Henrique. bom dia. Eu te perguntar se em alguma dessas cartas, se não me lembro mais, eu já li essas cartas, são 3 volumes, na verdade, né? É, Da Consciência Viver. a edição antiga que eu tenho aqui em papel são 3 volumes, mas a edição em PDF disponibilizada pelo Ashram são 4 volumes e tem um 5º volume que é On Himself, que não é bem a carta sobre yoga, né? Mas ele falando sobre ele mesmo. Tá, eu também tenho essa versão impressa em 3 volumes, É, mas é tanta coisa que eu não vou me lembrar é, agora. Por isso vem essa detalhe. minha pergunta. É,
ele dá isso. Você falou também que na síntese ele fala, né? É, mas qual seria o método para desenvolver essa mente intuitiva, assim? Olha, Porque, bem, a minha experiência é que, como na hora da criação, em alguns momentos eu tenho intuições tanto de inspiração quanto de discriminação, mas a questão é como poder tornar isso uma coisa mais constante e mais efetiva, assim, né? tem uma carta que eu vou apresentar no final da parte 4 da síntese, que é uma notícia triste, né? Onde ele fala que, terminando essa parte 4 da síntese, ele pretendia acrescentar mais alguns capítulos, onde ele delinearia um método pelo qual você poderia a alcançar todos esses princípios que ele fala, né? Porque ele coloca a coisa em termos de princípios. Ele não fornece um método no sentido de técnicas que você possa Uhum. aplicar. Ele fornece um mapa, né? É um método no sentido mais genérico, é Sim. um princípios, né? Mas Aham. ele fala que isso não foi feito. Ele preferiu se dedicar ao desenvolvimento, à busca de trazer esse plano de consciência para baixo. Acredito que ele concluiu que seria mais rico, mais produtivo para a humanidade do que ele escrever. Então, ele se dedicou àquele trabalho, se isolou, né, no apartamento dele por 20 e tantos anos para desenvolver a consciência, trazer esse plano de consciência aqui para a Terra. Aham. Essa é uma resposta. Infelizmente, ele não escreveu essa parte da síntese. Por outro lado, ele coloca sempre em várias cartas que é essa questão do processo central do yoga integral, o silêncio da mente, em primeiro lugar, silêncio da mente. Aqui nessas cartas ele fala de você tentar sentir a unidade de tudo, o divino em tudo, mas num silêncio da mente. Buscar o silêncio da mente, esse contato com o psíquico, que é fundamental, é central, o Ricardo vai abordar isso, é central essa busca de trazer o psíquico para frente, porque o psíquico sabe. É verdade. E essa abertura para o mais alto, para receber essa inspiração, vamos dizer assim, essas intuições. A gente vê que isso floresce, né? Na humanidade, ocasionalmente, você vê na área da música pessoas que, eu vou falar aqui no popular, né? Beatles, juntou 4 pessoas que criaram coisas, minha opinião, incríveis. A hora que eles se separaram, ninguém conseguiu mais acesso a esse plano que eles conseguiram juntos. É como uma química, uma mágica. Acontecia alguma coisa que vinha uma coisa nova. É inspiração no sentido da criação do novo, né? Do novo e do belo. É, é espontâneo. Parece que vem. Agora, existe uma forma de você alcançar isso alcançando esse plano da intuição. Indiretamente, eu me aproximo dessa forma, o silêncio da mente, essa abertura, essa aspiração pela descida dessa luz, esse contato com o psíquico atrás do fundo do coração e, como ele colocou nessas cartas, tentar não deixar os desejos, preferência do vital tomar conta da sua mente. Mas infelizmente dele diretamente assim, ele disse que não chegou a escrever essa parte, infelizmente. Ou Tá. felizmente, né, porque ele pôde avançar no trabalho dele. Ele é. Tá bom, obrigado. Bom, Ricardo, acho que 10 minutos. Como isso, como você disse, antecipou, né? O que eu traria seria a respeito do psíquico. Mas isso vai ficar na próxima semana, vai ser a primeira parte da nossa reunião da próxima semana.
Eu penso que, pelo tempo que nós temos, nós poderíamos concluir retomando aquele aforismo de Ciro Lubin da abertura, porque ele, de certa forma, ele constituiu uma síntese Uhum. de muito do que foi ouvido, né, a respeito dos ensaios, agora sobre as cartas também. Então, acho que poderíamos retomar por aí e concluir com aquela apresentação, até para que quem não estava na reunião desde o início possa também participar e vivenciar disso. Então, caso não haja mais nenhuma pergunta, a gente poderia caminhar para isso. Uhum. Só fazendo uma observação, né, sobre o que ouvimos das cartas, existe uma observação de Tiro Lindo, acho que numa carta também, e que ele faz com uma certa dose de humor, uma certa ironia, mas ao mesmo tempo confirmando isso. Alguém perguntou alguma coisa sobre uma determinada questão e ele dá uma resposta do que ele entende que seria a maneira certa de ver ou de abordar a situação. Mas ele conclui dizendo, mas certeza só a supramente. É. Ou certeza só na supramente. Né? Então é como se com isso ele nos alertasse. Quando muito as nossas certezas são parciais, então não deveríamos ter assim um apego rígido e férreo àquilo que nos parece ser certeza, porque muito provavelmente ela vai estar misturada a toda essa ganga, né, de motivações, de preferências, de desejos e tudo mais. Ao mesmo tempo, essa afirmação dele, se por um lado, se os nossos pés estão assentados unicamente nas construções, nas certezas do ego, isso vai nos deixar um pouco sem chão, sem referência. Mas é como se dissesse, não, a referência tem que estar no alto. É quase como aquela imaginação. As raízes, aquela imagem, né, de uma árvore invertida cujas raízes estão no alto. Então, as raízes têm que estar no alto e não aqui nas nossas construções, né, limitadas. Então, isso é um lembrete que nos convida ao exercício desta capacidade de relativizar com alguma humildade, né, aquilo que parece para nós certo, evidente, claro, mas pode não ser exatamente isso. Acho que podemos, então, passar para retomar o aforismo para concluirmos. Este aforismo, de certa forma, é uma expressão sintética perfeita daquilo que nós ouvimos, particularmente no último capítulo, né, do trecho que a Ariamana nos trouxe, do último capítulo dos ensaios sobre a Gita, né, em que, no fim, a percepção, a concentração é neste movimento, nesta abertura, nesta entrega incondicional ao mais alto, à fonte, à origem, à unidade, que transcende todas as realizações pessoais, para que a pessoa, o ser, neste nível já possa se abrir como um instrumento à realização ou à manifestação plena
da sua verdade e da verdade universal através desse seu instrumental. Não sou um Bhakta, não sou um Jnani, não sou um trabalhador para o Senhor. Então, o que sou eu? Uma ferramenta nas mãos de meu mestre. Uma flauta tocada pelo divino pastorzinho, uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor. Então, além da beleza sugestiva, poética das imagens, há sentidos muito claros, muito precisos, né? O primeiro ele se qualifica como uma ferramenta, então é algo que é utilizado para realizações assim muito concretas, práticas na vida, né? Mas o que se observa é que nas três imagens, da ferramenta e da flauta e da folha, ele não está aberto e entregue a qualquer movimento, aos impulsos, o sopro dos ventos da mente, ou das águas do mar, da vida, do corpo. Não. É a ferramenta nas mãos do mestre com maiúsculo. Então, essa abertura, essa entrega incondicional ao mais alto. Essa identificação com o mais alto que o permite fazer-se, permite a ele tornar-se ferramenta nas mãos do mestre. Ou mais ainda, esta dimensão lúdica, criativa, de criação de beleza, que é a música. Então, ele é uma flauta tocada pelo divino pastorzinho. Então, não apenas aquela ferramenta para a realização de coisas práticas, mas um instrumento musical, que tanto é criação, manifestação de beleza, de inspiração em beleza, mas pode ser também de condução. Então, lembramos sempre que existe essa imagem de que, com sua flauta, o pastorzinho, que é Krishna, né? E quando criança e adolescente, ele pastoreava usando a flauta, e com a flauta ele conduz os rebanhos, ele orienta, ele conduz os rebanhos. Sri Aurobindo, alguém perguntou a ele sobre uma percepção, uma experiência de alguém que ouviu um som de flauta num sonho ou numa experiência interior, e ele então disse que este som da flauta simbolizava ou representava um chamado da alma, por assim dizer. Então, o pastorzinho toca a sua flauta para chamar as almas. E, no último, o mais como que pleno e incondicional e humilde, né? Não mais nem a ferramenta, nem mais a flauta, mas uma simples folha, que é impulsionada pelo hálito do Senhor. Então, que ele seja tudo ou que seja nada ou pouco, é a mesma visão que vê o divino, Deus, no mais pleno, no sol, mas também no verme, no barro. Então, ele se coloca como uma folha que será impulsionada, agora já sem qualquer pretensão de importância, de destaque, de cumprimento de qualquer ação, missão ou propósito. É apenas a folha que o hálito, o mais interior, mais íntimo do Senhor, vai soprar e impulsionar. O que sou eu? Uma ferramenta nas mãos de meu mestre, uma flauta tocada pelo divino pastorzinho, uma folha impulsionada pelo hálito do Senhor.
Bom, acho que podemos concluir agradecendo a todos e todas pela companhia e deixando o convite, né, para que estejam conosco, quem puder e quiser, no sábado, a audição de leituras feitas por Rolf, sábado às 17 horas e no domingo às 10 a nossa próxima reunião do CIP. Então, mais uma vez, um agradecimento e os votos de uma boa semana para todos e até lá, então.